Salve, salve! Seja bem-vindo de volta a mais uma aula do professor Rafa, meu amigo. Dessa vez a gente vai chegar no ponto onde você queria. A gente vai entrar agora para conversar um pouco sobre as etapas do ciclo celular, falando um pouco agora sobre a interfase e todas as subfases da interfase. Agora, era muito importante que a gente tivesse feito aquela introdução antes, que é para você ter uma base mais sólida para conseguir entender como funciona essas discussões que a gente vai ter daqui para frente. Valeu, moçada? Então, tá precisando de um reforço aí sobre interface e divisão celular? Então chega junto depois da vinheta. Maravilha, maravilha, moçada. Então a gente pega aqui, ó, que a fase mitótica se alterna com a interfase durante o ciclo celular. O que isso significa dizer, Jesus? Que existem basicamente dois momentos do ciclo celular: a interfase e a mitose. A interfase e a mitose. A interfase e a mitose. E as células vivem basicamente dessa maneira. E aí vamos conversar primeiro sobre a interfase, depois a gente entra para falar sobre a mitose, tá? Então, o primeiro grande pesquisador a trazer esses conceitos de interfase, mitose e tudo mais foi o Walter Flemming, que era um anatomista alemão, e por volta de 1882 ele observa pela primeira vez o comportamento dos cromossomos durante a divisão celular. Ele cunhou os termos de mitose e citocinese, que seria mitose o processo de divisão e a citocinese seria a divisão de fato, né? A separação das duas células filhas, né? Então ele observa um crescimento, uma outra coisa interessante é que ele observa um crescimento celular entre uma divisão celular e a divisão seguinte. Então, essa fase de crescimento, ele já começa a chamar de interfase, que é uma fase que se localiza entre os momentos de divisão. Rafa, então, basicamente, o que acontece durante a célula é crescimento entre uma divisão e outra? Basicamente isso, né, moçada? É claro, né, que a célula está crescendo porque ela está exercendo a sua funcionalidade normal. E quando ela chega a um volume X, ela não pode aumentar mais, então ela vai e entra no processo de divisão celular, volta a entrar na sua atividade metabólica, cresce, em algum momento ela chega ao volume máximo, tem que acabar se dividindo, é basicamente assim que funciona o ciclo de vida de uma célula, tá? Essa imagem aqui é muito legal. Ela mostra pra gente, moçada, é tipo uma pizza, né? Mostrando aqui, ó, que a maior parte do tempo durante o ciclo de vida, a célula se encontra em interfase e durante um período muito curto, você tem a fase mitótica, que é dividida em mitose e citocinese, simplesmente, né? Na interfase você vai ter três subfases: a interfase G1, a interfase S e a interfase G2. Tá? Então aqui diz o seguinte, que em uma célula em divisão, a fase mitótica alterna-se com a interfase, que é o período de crescimento da célula. A primeira parte da interfase, que é G1, é seguida pela fase S, quando os cromossomos se replicam. G2 é a última parte da interfase, que seria essa aqui, ó. Na fase M, a mitose divide o núcleo e distribui os cromossomos para os núcleos filhos, e a citocinese finalmente divide essa célula no meio, né? Gerando duas células filhas. Claro que isso aqui foi um panorama geral de como funciona a divisão. Vamos pegar agora especificamente a interfase para ver como é que vai ser a parada, né? Bom, moçada, então começando aqui as fases do ciclo celular, a gente menciona a tal da interfase, né? A interfase Tchutchukos, ela corresponde a 90% do tempo do ciclo celular e vai ocorrer entre duas etapas de divisão, como a gente já havia comentado. Aqui você tem uma intensa atividade metabólica, como eu falei para você, na interfase a célula está vivendo a vida dela, né? Os genes estão ativos durante esse processo, você vai ter a eucromatina, que pode ser observada no
no interior do núcleo e observa-se, inclusive, como consequência dessa atividade metabólica, o crescimento celular. Muito cuidado, moçada, que tem uma galera que fala assim, não, durante a intérfase a célula não está se dividindo, então ela não está fazendo nada. Que isso, cara? Durante a intérfase a célula está fazendo tudo, ela está vivendo a vida dela, ela está em plena atividade metabólica, e a atividade genética corresponde a essa atividade metabólica, né? Então, em algum momento, quando essa célula for estimulada a entrar em divisão celular, ela vai acabar passando por aquelas fases, por exemplo, da intérfase S, onde você vai ter a duplicação do DNA, né? Então, depois que a célula duplica o DNA, aí ela já está encaminhada para a divisão, né? Mas veja você, que ela só vai duplicar o DNA caso ela seja estimulada a entrar em divisão celular. Geralmente, esses estimulantes são hormônios do nosso corpício, né? Principalmente um camarada conhecido como GH. O hormônio do crescimento é o principal indutor da entrada das células em divisão celular. Tá legal, tchutchus? Bom, falando ainda sobre a intérfase, a gente menciona aqui as subfases da intérfase para a gente conseguir entender melhor. Tá? Existe uma subfase chamada G0. Na fase G0, a célula apresenta um estado de funcionamento normal da célula e ela não foi estimulada a entrar em divisão celular. A célula está vivendo a sua vida, está metabolicamente ativa, tranquilinho, participando das atividades do tecido do qual ela pertence, vai ter o crescimento da célula, vai ter síntese de proteínas, tudo tranquilinho. Agora, moçada, uma vez que essa célula for estimulada, ela sai da fase G0 e entra na fase G1. G1, a célula foi estimulada a entrar em divisão celular e vai intensificar a síntese de proteínas, principalmente aquelas proteínas que estão relacionadas à compactação do DNA, que são as proteínas histonas. Então, na fase G1, a célula produz ainda mais proteínas e apresenta um aumento de volume citoplasmático ainda maior. Tá? Então, nesse ciclo aqui, a gente já vê a partir de G1, né? A célula que foi estimulada. Queria que você reparasse numa coisa interessante. Em G1, essa célula está apresentando aqui 4 cromonemas. 4 cromonemas simples. Nenhum deles foi duplicado ainda. Esses cromonemas, eles estarão organizados dessa forma no núcleo, de modo que a gente nunca sabe aonde termina um e começa o outro, né? Mas estão todos eles aqui, o cromonema vermelho, o cromonema azul, o cromonema verde e o amarelo, tá? Somente se essa célula sair do estado de G1 e passar para a intérfase S, é que ocorre a duplicação do DNA. A intérfase S é a etapa da intérfase onde se observa a duplicação do DNA e se formam os cromonemas duplos. Então aqui a gente tem agora 4 cromonemas duplos. É sempre legal a gente mencionar aqui, moçada, que cada cromonema simples apresenta uma molécula de DNA. Então, essa célula aqui, ela apresenta 4 moléculas de DNA. Cada cromonema duplo apresenta 2 moléculas de DNA. Então, aqui a gente já vai ter o dobro de moléculas. Tem 8 moléculas de DNA distribuídas ao longo de 4 cromonemas duplos. Rafa, eu nem consigo ver os cromonemas duplicados aqui dentro. Não dá para ver ainda, porque eu preciso que essa célula entre em divisão para que ela possa compactar esses cromonemas no formato de cromossomo para que eles sejam observados. Tá? E aí, depois que terminou a duplicação, a célula entra na fase G2. Na fase G2, a célula continua crescendo e continua sintetizando proteínas. Perceba que na fase G2 ela chega com 4 cromonemas duplos e isso corresponde a 8 moléculas de DNA, tá? E aí você consegue ver aqui, todos esses cromoneminhas duplicados,
Tudo bem que eles estão aqui, ó, meio que embaralhados. Aqui eu organizei só para a gente conseguir ver melhor. Esse é o estado natural de organização. Esse aqui é somente uma imagem para a gente conseguir ter uma ideia de como se organizam os cromonemas duplicados. Tá? Então, na fase G2 também acontecem outros fenômenos importantes. Vamos dar uma olhada aqui, moçada. Na fase G2, a gente vai ter, ó, deixa eu mostrar essa imagem aqui, ó. Aqui já estão duplicados, né? Seriam os cromonemas, né? Duplicados, mas ainda não estão condensados. Um detalhe importante, ó, o centrossomo. Cada célula naturalmente só tem um centrossomo. Mas quando eu chego na fase G2, ocorre uma duplicação desse centrossomo. Rafa, o que é um centrossomo? A gente conversou na aula de citoplasma, hein? Centrossomo é a região do citoplasma onde se encontram os centríolos. E é a partir desse centrossomo de onde vão partir os microtúbulos para que haja a duplicação, para que haja a separação dos cromossomos, né? Aqui o envelope ainda está legalzinho, membrana plasmática, nucleolo numa boa. O núcleo está basicamente da mesma forma que estava no início da intérfase, com a diferença que agora você tem as moléculas de DNA duplicadas, né? Então esse resuminho aqui é legal, ele mostra que o envelope nuclear circunda o núcleo, ele ainda está presente, o núcleo contém um ou mais nucleolos, está tudo normal. Você tem os dois centrossomos são formados pela replicação de um único centrossomo, quer dizer, você tem a duplicação do centrossomo, como a gente estava mencionando. Os centrossomos nas células animais são regiões que organizam os microtúbulos lá do fuso mitótico. Falamos na aula de biologia celular, lá na parte de organelas. Inclusive, eu já vou deixar aqui em cima para a gente dar uma olhada nessa aulinha de citoplasma, caso você ache necessário, tá bom? Então, aqui por último, ele diz que os cromossomos estão duplicados durante a fase S. Eles não podem ser visualizados individualmente, pois ainda não estão condensados. Era aquilo que a gente estava mostrando aqui. Eles estão tudo emaranhado, mas aqui a gente, por uma mera representação, consegue mostrá-los para vossas fofuchices. Tá? Rafa, tá tudo pronto para entrar em mitose? Tá tudo pronto para entrar em mitose. Tá duplicado, tranquilinho. Mas antes de a gente começar a falar em mitose, eu queria só, moçada, discutir rapidão com vocês aqui, ó, sobre a classificação das células de acordo com a sua frequência de divisão celular. Tá? Isso é muito legal, moçada. Você tem lá as células chamadas de células permanentes, são aquelas que estão permanentemente em G0. Ou seja, são células que nunca são estimuladas à divisão celular. Exemplos, neurônios, células musculares, né, moçada? Você vê, ó, uma célula, quando entra em divisão, ela passa quase 18 horas para concluir o ciclo. E o nosso organismo, ele é tão dependente dos neurônios e é tão dependente dos músculos que a gente não poderia abrir mão do funcionamento dessas células por 18 horas seguidas para que eles pudessem concluir a sua divisão celular. Então, neurônios e miócitos, eles não têm receptores, eles não são sensíveis aos hormônios de crescimento, como é o caso do GH. Como ele não é sensível a esse hormônio, ele permanece eternamente em G0 e nunca é, portanto, sensibilizado a entrar em divisão celular, tá? Segundo ponto importante são as células estáveis. São aquelas que são estimuladas à divisão celular apenas em determinados momentos da vida. São células que só vão entrar em divisão quando for realmente necessário, gente. Então, a gente tem dois exemplos aqui. Os osteoblastos, que são células que formam o nosso tecido ósseo, e os fibroblastos, que estão relacionados com a cicatrização. Então, por exemplo, se o nosso osso sofrer uma fratura, os osteoblastos realmente serão estimulados a entrar em divisão celular e tal. Mas uma vez que o osso foi regenerado, os osteoblastos param de entrar em
divisão e eles permanecem em G0 até que no futuro, que Deus me livre, né, moçada, ocorra algum outro acidente ou algo nesse sentido que exija uma maior atividade dessas células. A mesma coisa para os fibroblastos. Na hora da cicatrização é que eles são estimulados, né? Mas na maioria das vezes são células que não estão sendo estimuladas a entrar em divisão. Certo, fofinhos? Aqui então, ó, os osteoblastos, uma imagem super bacana do nosso tecido ósseo, né? Eles ficam na periferia do tecido, só depositando matéria. Quando o nosso osso é lesionado, esses fibroblastos se proliferam e produzem ainda mais matéria do tecido ósseo para que eu possa ter a regeneração daquela lesão. Tá? E por último, as células lábeis, que são as células estimuladas frequentemente a entrar em divisão. São as células epiteliais, por exemplo, moçada. A célula epitelial tem que estar toda hora se renovando, porque os tecidos de revestimento, eles são toda hora atingidos por agentes nocivos, né? E aí o resultado é que essas células morrem e eu preciso toda hora que elas sejam repostas. Então as células, principalmente, ó, da camada basal do tecido epitelial, é que são consideradas as células lábeis e que estão constantemente sendo estimuladas a entrar em divisão. Tá? E um outro exemplo, as células da medula óssea, né? O que a gente lembra? Hemácias não têm núcleo, então hemácia não pode fazer divisão por conta própria. Toda hora eu tenho que estar produzindo novas hemácias. Então, as células da medula óssea, que estão localizadas, ó, na região mais interna do tecido ósseo, estão toda hora em mitose, para eu formar células tronco e a partir dessas células tronco eu ter a formação das novas hemácias. Um detalhe importante para você, tchutchuco, que eu já vou te adiantar logo, o momento da vida da célula que ela está mais exposta a mutações genéticas é na hora da duplicação do DNA. O momento da vida da célula em que ela tem uma maior chance de sofrer mutações genéticas é durante a interfase S, quando ela está duplicando o seu material genético. Então pensa comigo, quanto mais divisão a célula fizer, maior a taxa de mutações. Quanto maior a taxa de mutações, maior a chance de ocorrerem tumores, inclusive malignos, que darão início a uma doença conhecida como câncer. Então, moçada, é por isso que a nossa pele e a nossa medula óssea são tão acometidas por cânceres, né? Por tumores. Os tumores de pele, os tumores de medula óssea, eles estão entre talvez um dos mais prevalentes tumores na espécie humana, e isso tudo pela altíssima taxa de atividade mitótica que acaba acarretando uma maior probabilidade dessa célula em sofrer mutações durante a duplicação do DNA. Belezinha, moçada? Então era isso que a gente tinha para conversar sobre a nossa querida intérfase. Na próxima aula a gente volta falando sobre mitose e as etapas da mitose. Valeu, tchutchucos? Então, um grande abraço, até a próxima. Falou!